Cuidando da coluna, a partir de agora com a participação da doutora Priscila de Castilhos, ela que é especialista em coluna e tratamentos, e hoje a gente confere mais algumas opções. Seja bem-vinda ao programa da Vera. Obrigada, Vera. Priscila, deve ser incrível para o profissional a questão assim da escolha da técnica, porque quando se fala em tratamento de coluna, existe uma diversidade bem grande em tratamentos, não é verdade? Verdade, Vera. Isso é um desafio bem grande, sim, porque cada pessoa é um indivíduo particular. Por mais que o sintoma muitas vezes seja o mesmo na perna, que desce por um trajeto específico, ou na cervical, ou que desce por um trajeto no braço, e seja igual ao do seu vizinho ou do seu amigo, a causa é diferente para as pessoas. Então, o problema e o sintoma pode ser o mesmo, mas a abordagem, descobrir qual é a origem desse problema, vai implicar diretamente em qual tratamento nós vamos escolher, e isso implica realmente no resultado. Por isso que o nosso tratamento, Vera, o tratamento que eu realizo consegue ter uma eficácia superior a 95% dos casos de problemas de coluna, onde a principal diferença do que nós fazemos é tratar e descobrir qual é a causa desse problema. A partir daí nós temos um acerto muito grande. Porque existem várias situações, por exemplo, uma hérnia. Eu descobri com a Priscila, tem vários tipos ou codinomes ou realmente... Exatamente. Né? Causas que trazem essa dor, essa imperfeição, essa hérnia, não é isso, doutora? É, exatamente. E muitas pessoas, muitas vezes chegam para mim, não, mas eu não tenho hérnia, doutora, eu tenho uma protrusão discal. Aí... o que acontece é que o nome hérnia de disco é o nome mais popular para classificar. Então, dentro da questão hérnia de disco, existem algumas classificações. A hérnia pode ser extrusa, tá? Pode ser subligamentar, pode ser mediana, interna, externa, pode ser uma protrusão, mas todas essas são classificações de uma hérnia. A protrusão nada mais é do que um estágio inicial, onde ela não é tão grande, ela é menor. Então, por isso ela leva esse nome. Mas isso tudo diz o quê? Da classificação do desgaste de um disco, do disco intervertebral. Então, são classificações do desgaste que o disco tem. Isso indica o nível do desgaste, o tamanho que está esse desgaste, para onde foi esse deslocamento do disco, tá? Então, isso são alguns fatores que nos ajudam a direcionar o tratamento. Eu conheço algumas pessoas, eu até comento hoje em dia, gente, tem que tratar, não adianta ficar só tomando anti-inflamatório, porque é muito comum as pessoas terem problema, dor de coluna e ficar no anti-inflamatório, no medicamento sem resolver. Imagina quantos sistemas, né, nervosos que nós temos ali, que qualquer mexida do ossinho, da vértebra, ou de uma cartilagem que seja, pode aquilo pressionar e a dor ser algo incrível. E a pessoa fica naquele sofrimento, melhora um pouco quando toma remédio, depois vem tudo de novo. E o tratamento que é bom para eliminar o tipo de problema é raro, hein? É, porque primeiro de tudo que a medicação ela vai atuar em cima do sintoma, tá? Anti-inflamatório vai combater um processo inflamatório. O que é um processo inflamatório? É um processo que nós chamamos de químico, uma reação química que acontece ali dentro. Só que mais de 75% dos casos, 85% para ser mais precisa, de um problema de coluna, ele tem uma origem chamada mecânica, é um problema biomecânico. O que isso quer dizer? É uma falha mecânica de movimento que acontece em alguma articulação que não necessariamente na coluna, pode gerar uma resposta de sobrecarga na coluna e a coluna começa a desgastar mais rápido. E aí o que a gente enxerga no final de um problema é uma hérnia de disco comprimindo uma raiz nervosa, onde gera um pinçamento e gera uma dor irradiada. Porém, a gente não pode esquecer de e olhar só para aquela dor irradiada da pessoa. Aquilo é o final do processo. E dói. E dói. Dói, formiga, pode perder força, perde sensibilidade. A pessoa trava. Trava. É incrível, são várias situações. E o caso é o seguinte, o que traz esse tipo de problema? Tudo, gente. O que traz? Uma má postura, né, doutora? Você já falou isso algumas vezes? Falei algumas vezes. Má postura, má alimentação, esforço físico exagerado ou a falta dele, são várias situações. A Organização Mundial de Saúde já pré-estabelece que 80% da população ou tem ou vai ter em algum momento da vida algum episódio de dor na coluna ou advinda dela. Então, por isso é muito importante. Existem alguns fatores que a gente consegue sim prevenir, como a postura,
o ato de dormir, 1/3 da nossa vida a gente passa em cima de um colchão, então realmente é sim importante ter um bom colchão, tá? Um bom colchão é o quê? Não é aquele muito mole, nem o duro demais, mas existem hoje já alguns especialistas que fazem uma análise para ver o que se adapta melhor ao seu tipo, seu peso. Então isso é importante levar em consideração. Então nem de mole demais, nem duro demais, já fica uma dica. A questão da postura, passar muito tempo sentado, muito tempo em pé, carregamento de peso excessivo, são fatores que aumentam a sobrecarga. Então a nossa coluna, ela vai sofrer, ela vai entrar em desgaste quando nós fazemos o quê? Um acúmulo de danos. Quanto mais danos nós acumularmos ao longo da vida, ao longo dos anos, maior será a sobrecarga que a nossa coluna sofre. Por isso a gente consegue, inclusive, tratar antes que esses sintomas apareçam. Se nós conseguirmos fazer um bom trabalho, e você que está nos ouvindo, nos assistindo, conseguir ter essa consciência de que você precisa buscar um tratamento, fazer uma manutenção para o seu corpo, eu deixo uma dica seguinte: qual máquina no mundo fica 30, 40, 50, 80 anos, que acontece muitas vezes de aparecer lá no finalzinho da vida, né? 80 anos, 30 anos que seja, sem uma manutenção? Qual máquina? O nosso corpo, ele é uma máquina cheia de engrenagens interdependentes, por isso é multifocal. Um problema emocional pode gerar um aumento de sobrecarga e gerar um problema mecânico realmente na coluna? Pode, não só ele, mas associado a alguns outros fatores. Então, se nós tivermos essa atenção para prevenção e buscarmos um atendimento para... Doutora, eu gostei, achei muito interessante o que você falou, eu quero uma avaliação para mim descobrir o que está acontecendo e prevenir um problema de desgaste futuro lá na frente. É possível? Sim. É possível. É possível. Eu estou nesse processo de prevenção e é verdade. Começa com, às vezes, que o corpo avisa. Eu comecei com distensões, né? Musculares. Estou fazendo tratamento com a Priscila, estou amando e ela está colocando tudo no lugar, literalmente. Por quê? Para evitar, né? Daqui a pouco é um problema no quadril, daqui a pouco é um problema no joelho. E a gente pensa que não, mas começa ali. Só que a disfunção pode ser num tornozelo, pode se apresentar realmente no joelho, pode se apresentar no quadril e vem tudo da base, né, gente? Vem tudo da base. A gente esquece que a nossa coluna é como se fosse o nosso eixo central, na verdade. A partir da coluna, vem os comandos para membro inferior, para as pernas, para membro superior, para os braços, tá? Para o nosso tronco também. Então tem até muitos problemas digestivos e alterações viscerais que podem ter relação com uma desordem de origem cervical ou lombar. Pode? Sim, pode. Por isso que muitas vezes você fica buscando algum tratamento, está demorando, está com dificuldade, troca, muda a medicação e vai ver. Muitas vezes está faltando uma análise mais profunda para descobrir a origem que pode estar relacionada com a coluna. Outra coisa é que muitas vezes você que já tem dor se analisa, não necessariamente na coluna, mas uma dor que é recorrente ou acontece seguido no pé ou no joelho ou no quadril. Se a gente não dá essa atenção como a Vera falou, pode ser que futuramente, como o nosso corpo é uma máquina perfeita, ele vai se adaptando. E essas adaptações que o corpo vai fazendo, pode gerar um aumento de sobrecarga na coluna. Sobra para a coluna e quando vai reclamar, a coluna que reclama, e aí você vai dizer, tô com dor na coluna, mas quando vai ver, teve uma outra causa, ou lá de baixo, ou de cima. Aí, gente, atendimento de Priscila de Castilhos acontece em Balneário Camboriú, aqui na rua Miguel Mate. Fica aí o convite para você observar um pouco mais, ter informações, ver de perto como está aí a sua saúde, ok? Seu eixo central. Até uma próxima. Gratidão. Muito obrigada.